Um ano bom faz a gente elevar o sarrafo. Vai ter isso E eu também, né? sigo, e é legal que vai ficar gravado, você vai poder me cobrar depois. Eu sigo persistindo em reduzir a meta quantitativa. Quero menos pessoas. Quero manter um corte de 20, 25% de estudantes. Quero mais universitários. Lembra que, por exemplo, a própria B-Button realizou paralelamente happy hours, trazendo investidores, startups. Isso eu quero dobrar a meta. Eu quero que ao invés de vocês façam 2 ou 3 paralelos. Legal. Aí o ecossistema está fervendo junto com a SX. Mas eu também tomei uma medida interna bem ousada, em que poderia ter dado muito errado. Quem ficou o dia inteiro lá e ficava rodando e conversando, você via os almoços acontecendo, você via as pessoas voltando e te trazendo. E eu tenho os testemunhos traçando isso. Tá. Mas para ter um factual realista, nós trouxemos uma outra novidade bem ousada esse ano. Algumas startups que estavam trabalhando conosco estavam ali meio que aborrecidas, que iam ter que sair do SX para poder participar de um negócio paralelo. Quando me disseram, eu peguei o telefone e ia pedir para eles mudarem a programação. Esse parceiro que eu vou citar agora mudar a programação. Como eu entendo a complexidade do que é, eu falei, não, cara, faltam 4 dias para o Espírito Startup fazer a gravação da final deles. Eu não vou pedir para eles mudarem a locação de gravação deles com 3 dias. Mas já falei, e no ano que vem, vamos levar a final para um desses horários fechados. Nós vamos juntar todo o ecossistema para assistir a apresentação dos pitches finais do Espírito Startup dentro do SX. Puta merda. Fala galera, bem-vindo ao último episódio dessa temporada do Papo de Balcão, focado no SX. A gente está chegando ao final dessa jornada com a presença ilustre do Pedrinha, que é diretor técnico do Sebrae, quem organizou essa edição do SX. E a gente está fechando essa jornada de 10 episódios com o 11º aqui com o Pedrinha, para que a gente possa ter um encerramento, discutir um pouco das experiências. A gente agora está gravando já com o SX finalizado. Os outros episódios a gente gravou todos eles durante o SX, mas a gente deixou para conversar com o Pedrinha depois para que a gente pudesse ter alguns números, algumas vivências que eu acho que ia ser mais importante para o nosso fechamento. Pedrinha, obrigado demais por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente. A gente não costuma apresentar muito o entrevistado, a gente deixa para que eles contem a história deles da forma como eles gostam. Então, já passo a bola para você e, por favor, conta um pouquinho aí de quem é Pedrinha, da onde vem esse nome, da onde vem o Pedrinha aqui no Espírito Santo e como é que você chegou hoje a estar lá na cadeira de diretor técnico do Sebrae. Bom, primeiro, muito obrigado, um prazer estar aqui e, obviamente, após o SX, nós vivemos intensamente aquele período e durante o SX é que não daria para a gente ter essa conversa com a profundidade, com a abrangência que a gente pode ter hoje, inclusive à luz de tudo que foi realizado pelo SX. Bom, Pedrinha é sobrenome, como você já bem conhece, e eu sou um apaixonado pelo empreendedorismo, pelos negócios de pequenas empresas desde sempre. Empreendedor, já desde os meus 16, 17 anos, buscando e procurando fazer alguns negócios, algumas falências no trajeto, como todo parte. Bom empreendedor serial. Ensina mais do que se desse certo, né? Em julho de 2025, né, nesse mês, fazendo 20 anos de relacionamento, de história com o Sebrae legal. Espírito Santo, uma instituição com quem eu tenho paralelo de vida, né? Eu tenho um pedaço da minha história antes e depois do Sebrae Espírito Santo. Há 20 anos eu fui funcionário do Sebrae como gerente de marketing. Foi onde eu descobri o Sebrae por dentro e todos os princípios, valores, a missão encantadora do Sebrae de gerar desenvolvimento por meio do empreendedorismo e dos pequenos negócios. Isso me encantou. Pautei minha vida profissional inteira em cima desse denominador. Segui, montei meus negócios, tenho meus negócios até hoje, tenho minha empresa e voltei há cerca de 18 meses na posição de diretor técnico do Sebrae e com o feliz desafio de responder pela cadeira de inovação. A gerência de inovação do Sebrae está ligada à minha diretoria e das frentes que nós trabalhamos a inovação para os pequenos negócios, o movimento de startup, o SX, ele é a plataforma principal que nós temos disso e você viu e viveu conosco nos vários dias do evento, que não são só os 3 dias em que o evento acontece, são todos os dias antes e esses dias todos após,
como plataforma, o grande objetivo do SX, é sobre isso que a gente vai falar, não é se encerrar por si, Boa. é catalisar tudo que acontece antes e explodir isso tudo depois para dinamizar, para movimentar, para provocar a inovação dentro do ecossistema de negócio capixaba. Boa, Pedrinho. Eu vou voltar no SX, só queria dar uma aprofundada ainda mais na sua história. Você está há cerca de 18 meses como diretor técnico do Sebrae, já teve muita experiência com o Sebrae, mas eu sei que com o tema inovação você está abraçando essa causa, talvez desde esse momento em que lhe foi colocada uma responsabilidade sobre esse assunto. Como é que foi entrar nesse tema já numa posição tão complexa, numa posição de liderança que precisa tratar desse tipo de assunto com a cautela que ele precisa, mas com a profundidade que também é necessária? Como é que foi esse desafio? Muito bem colocado. Eu sou um homem de mercado, eu venho da área de estratégias de negócio, marketing, vendas, e nessa área tenho histórico, punch, profundidade nisso. Inovação, e a gente não pode nunca confundir a pessoa ser criativa, a pessoa ser pautada para inovação, ser experimentadora, com entender... Ser inovadora. Ser inovador com entender de inovação. E vou te ser sincero, isso entrou na minha vida exatamente no dia que eu sentei nessa cadeira. Loucura. Nunca tinha mexido com isso, não sabia se era de comer ou de passar no rosto. E tendo que ir descobrir o que é ecossistema de inovação, o que é essa jornada de startup, o que é maturidade de negócio inovador, o que é um cap table, como é que se faz investimento, uma linguagem própria e típica do segmento. Perfeito. Modelos de atuação e técnicas específicas Isso do aí. segmento, e tudo novidade para mim. Então, como foi? Desesperador. Desesperador. Primeira coisa que eu fiz foi tentar ler o máximo que podia, me conectar o máximo que podia com as pessoas do segmento, baixar bem a guarda, virar copo vazio. Tipo, cara, esquece as premissas e os saberes anteriores e se torna um perguntador. Como é que isso funciona? O que você quis dizer com isso? Por que é aqui e não lá? Para ir tentando descobrir. Acho que já caminhei aí uns 10, 15% nessa jornada de aprendizado. Tem muita coisa, até pelo dinamismo que a área de inovação vive. Exatamente. O tempo todo ela se molda e se transforma. Mas, assim, tem sido desafiador e inspirador, porque é um aprendizado também muito gostoso de se ter. Então, legal você tratar dessa forma, Pedrinho, porque a galera acha que a inovação ela é o puff colorido, é o tobogã, é ser inovador. Mas quando a gente olha de forma mais comprometida com a inovação, ela é mais burocrática, ela é mais processual, ela, no fim das contas, de alguma forma, até chata. Porque não basta ter a ideia, não basta ter a vontade, você tem que ter processo, você tem que ter ferramenta, você tem que ter gestão, para que a inovação surta o que ela tem que ter, que é resultado. Então, legal ter essa consciência de que, olha, não basta ser inovador, não basta ter boas ideias. Se está nesse mercado para atuar, tem que ter processo, tem que entender como funciona, e você se especializou nisso nos últimos 18. A gente está aqui falando do SX 2025, e eu vou entrar nele, eu prometo, tá? É a pauta do nosso podcast. Mas você não participou desse primeiro, você não organizou esse SX como a primeira vez. Esse é o segundo. Você se envolveu no de 2024. Esse é o segundo. E quanto tempo você tinha sentado na cadeira quando começou o de 2024? 90 dias. Conta como é que foi um pouco disso. Eu lembro da gente conversar na época. Foi. Você foi um dos hosts que me recebeu nesse mercado de inovação. Foi. E legal. Um dos que... Vamos marcar um almoço que eu preciso que me conte aqui que negócio é esse que eu estou entrando agora. Até para saber como me posicionar aqui, que opiniões e que direções eu poderia dar como diretor do Sebrae. Mas vamos lá. O primeiro SX que eu participei diretamente, o primeiro SX que eu fui foi o de 2023. Fui como visitante, fiquei 1h30 lá dentro, rodei, entrei, conversei com pessoas e fui embora. Do tipo, não me diz muito respeito o que está acontecendo aqui, não estou entendendo muito disso tudo. Não é comigo. Olhei as pessoas, cumprimentei as pessoas, encontrei... Isso foi interessante. Já ali eu pude sentir a energia das conexões que surgem num evento como esse. Encontrei e reencontrei um monte de pessoa legal do mercado como um todo, mas não me aprofundei. O SX de 2024, junho de 2024, ele foi o meu primeiro mergulho no ecossistema de inovação. Ali eu tive que descobrir e aprender um dos nossos principais parceiros, que é a MCI, que co-realiza o SX comigo, e até então eu nem sabia que existia.
para te ser muito sincero. Ainda estava aprendendo sobre o que era. O SX estava na sua 4ª edição e já tinha um modus operandi, um modelo, uma proposição. Com 90 dias eu consegui influenciar pauta de conteúdo, eixos de conteúdo. Muito em cima já, né? Muito em cima, e consegui dar um ajuste fino, mas ainda muito pequeno, no que para mim tem sido a principal transformação que eu quero trazer para a participação do Sebrae no ecossistema de inovação e para a realização do SX, que é o maior protagonismo do ecossistema. Boa, eu lembro disso. Lembra dessa coisa? Cara, o SX não pode ser um ambiente para o Sebrae apresentar ou realizar, apresentar ou chamar para suas realizações na inovação. Olha o que eu fiz. Não pode ser isso. Ele precisa mais do que tudo. A frase que eu estou usando, o SX não é sobre o que nós fazemos, é sobre o todo que fazemos juntos. Essa é a minha frase que abre as minhas conversas com o time. Estamos na fase de fazer relatórios, por exemplo. Eu não quero um relatório sobre o que o Sebrae fez. Estou preparado para a gente falar de alguns números, mas o relatório do SX não pode ser número de pessoas que visitou, o número de atendimentos que o Sebrae fez. Esse não é o impacto que a gente cria. Perfeito. Eu quero falar das conexões. Eu quero falar dos investimentos. Eu quero a voz dos habitats. Eu quero a Bibutton dizendo como é que foi os eventos paralelos que vocês fizeram. Legal. Porque o que fervilha, a ebulição do entorno, talvez importe tanto ou mais do que acontece ali dentro. Porque isso é o ecossistema, todo pulsando. Então teve esse primeiro, ele foi desafiador, é um evento muito grande, com muitos parceiros, com muitos envolvidos, com muitas frentes críticas de negócio, de prazo, de fornecedor, mas ele se realizou muito bem, ele foi um sucesso de público, um sucesso de crítica, um sucesso de conteúdo, mas ainda não tinha chegado num ponto que eu acho que a gente evoluiu e que atingiu no SX de 2025, que foram a qualidade das conexões e a presença do ecossistema. Perfeito. Nossa maior vitória. Que aí depois a gente pode discutir isso em números e em fatos aqui. E como é que você... Qual foi essa principal mudança no formato para que você pudesse chegar nessas melhores conexões, numa melhor presença do ecossistema? O que você mudou? Perfeito. Porque o evento continuou sendo 3 dias. Continuou sendo na Praça do Papa. Continuou sendo aberto ou não? Continua sendo aberto. Apesar de todo o sucesso de público do SX, uma das primeiras e mais fortes críticas que a gente recebeu até então na realização do evento, era a quantidade de estudante. Nossa, um evento de estudante, é uma feira de ciências. Isso sempre ficou como um senão para mim. Um dos signatários, um dos nossos grandes apoiadores via MCI também, é a Secretaria de Ciência e Tecnologia com o programa Inova Pop. Então, uma realidade a gente precisa ter. O SX é um festival de inovação. Ele populariza, ele aproxima, ele pauta a imprensa, ele pauta a mídia social, ele traz a juventude para dentro do caldo da conversa sobre inovação. Perfeito. E ele precisa cumprir esse papel. Tem que ser assim. Uhum. Só que isso tem que ser uma parte menor. Ele não pode ser só o festival. E não pode ser o todo. No conjunto da obra, isso precisava ser ajustado. O que a gente fez? A gente dividiu o SX entre o momento aberto ao público, o momento festival e o momento ecossistema de negócios. Boa. Se você olhar, em 2025, no SX5, nós reduzimos em 75% o momento festival. Como que vocês reduziram isso? Ele era sexta, sábado e domingo. Então, sábado e domingo já se tornava naturalmente um dia de passeio. O que você está chamando de festival? É a parte à noite? Não, é o momento em que vão muito estudante de ensino fundamental. Tá. Em que vai muita família. Em que o pop se destaca. Em que é o momento da população. No momento da gente popularizar o contato com as tendências, com as tecnologias, com as instituições, com as atrações do SX. Beleza. Então é um momento em que, propositalmente, a gente coloca alunos de ensino fundamental, famílias, indo ver robô, indo ver startup, indo ver quem são as instituições de ensino que estão discutindo isso, indo ver os cursos que estão tratando do assunto. É um momento festival. Beleza. Esse momento mudou bastante, porque se a gente for olhar, eu tinha 2 dias inteiros de fim de semana. Quando a gente mudou o SX para quinta, sexta e sábado, passei a ter um dia apenas de fim de semana. Beleza, agora eu fiz a conta. Beleza. E a gente propôs uma outra novidade que foi
até às 13 horas, toda a parte da manhã do SX, sem ter nenhuma programação aberta ao público. Só escutei elogios quanto a isso, tá, Pedrinha? A Só gente escutei passou elogios. a ter a reserva das manhãs para ser exatamente conexões qualificadas, tempo de qualidade, conversas mais alongadas entre investidores, instituições de ensino, centros de pesquisa, startups. As startups se conhecerem, conversarem, almoçarem juntos. Isso aí. Essas conexões, isso fluiu, isso floresceu de um modo ímpar ao longo dessa edição do SX. Com isso, eu fiquei com um sábado à tarde. Eu tinha sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã, domingo à tarde. Passei a ter só sábado à tarde, como um momento puramente festival. Ou seja, só 25% do tempo que tinha antes. Maravilha. Essa você acha que foi a decisão mais ousada que você tomou na mudança? Ou tem alguma coisa que eu não vi, não percebi que foi mais ousado e não estava tão óbvio? A decisão mais ousada foi fazer as manhãs reservadas para o ecossistema de negócios e reduzir a meta. É muito complicado. Meta de volume. A meta de volume. Toda a equipe foi pautada Que para não é normal, menos é né? mais. Tá bom. E se isso não gerasse o resultado, nós poderíamos ser crucificados quanto a termos executado pior o SX 2025. Então, assim, fechar as manhãs, direcionar a comunicação, a meta dada para as equipes de divulgação, promoção e inscrição é: não se preocupe em trazer pessoas. Eu reduzi em 20%. Eu falei, eu quero 20% a menos. Quanto foi 24? Em 24 nós tivemos aproximadamente 19, quase 20 mil pessoas participando do evento. E esse ano? 18, quase 19 mil pessoas participando. Praticamente a mesma coisa, só que uma qualificação. Bruto, isso aqui eu estou te dando um número líquido. Se eu puxar bruto, passa de 20 mil. Porque ano. Teve você indo várias vezes. Eu descontei isso. Okay. Então, assim, a gente teve ali quase que o mesmo número, mesma gente. Mas numa dinâmica completamente diferente, Pedrinho. Completamente diferente. Quanto a essa mudança... 20% estudantes. 20% a 25%. Então, desse público, eu tive 20% a 25% estudante. Cumpriu o que precisa ser cumprido? Acho que essa pauta ela tem que realmente ser o evento, pela magnitude que tem, pelos envolvidos, dinheiro do MCI, dinheiro do Estado. Exato. Ele precisa ter, sim, um impacto de sensibilização, de fomento, né, de dar experimentação para aqueles que não são desse mundo, mas também é uma puta de uma oportunidade de fazer isso como negócio. Como negócio. Todos os palestrantes nacionais que nós trouxemos no ano passado e nesse ano, as duas edições que eu participei diretamente, sim, todos os palestrantes nacionais que nós trouxemos tiveram conversas comigo elogiando a participação popular como forma de política pública de mudar o modelo mental da economia capixaba. Ponto. Então, essa parte do festival é muito legal. Não pode parar. Todos esse ano, você, os outros habitats que conversaram conosco, as instituições de ensino, os centros tecnológicos, todos elogiaram ter feito o corte de horário para reservar para negócios. E detalhes que não aparecem. Eu reduzi em 40% o investimento em caravanas e em fluxo de gente vindo. Trazer gente. E mesmo assim manteve os... E mesmo assim manteve. Nós tivemos 31 mil inscritos na plataforma. Previamente, antecipadamente ao SX, eu tive mais de 85% de inscrições. A marca está consolidada, o evento ele é esperado. Foi minúsculo. Ele faz parte do calendário. Flávio, a gente economizou, eu reduzi em 50% a verba de divulgação digital. Tráfego. Não precisou. Não precisou. A marca consolidada, o público esperando, o relacionamento. Para o próximo ano, pelo resultado que a gente está observando já nesse novo formato, eu acho que a performance tem de ser muito melhor, Pedrinho. Obviamente, um ano bom faz a gente elevar o sarrafo. Vai ter isso e também, eu sigo, e é legal que vai ficar gravado, você vai poder me cobrar depois. Eu sigo persistindo em reduzir a meta quantitativa, quero menos pessoas. Quero menos pessoas. Quero manter um corte de 20%, 25% de estudantes. Quero mais universitários. Tá. Ao reduzir o número de pessoas, eu quero mais ecossistema. Lembra que, por exemplo, a própria Bibutton realizou paralelamente happy hours, trazendo investidores, startups. Tivemos Findes Lab fazendo isso, tivemos Tech Vitória fazendo isso, tivemos Base 27 fazendo isso. Isso eu quero dobrar a meta. Eu quero que ao invés de vocês façam 2 ou 3 paralelos. Legal. Aí o ecossistema está fervendo junto com a SX.
Isso já é mais complicado, envolve terceiros, envolve outros custos, mas eu acho que é uma meta que desafia o ecossistema inteiro, para a gente fazer junto. Lembra? Não é sobre o que é feito no SX, é sobre o todo que nós fazemos juntos. Eu anotei isso aqui também. Dentro desse contexto, Pedrinha, da gente você ter feito algumas mudanças significativas, algumas eu acho que muito propositalmente e conscientemente, teve alguma coisa que aconteceu esse ano que não foi tão gerenciado, tão planejado e que te surpreendeu positivamente? Nós tivemos alguns nomes de palestrantes que o mercado recebeu muito bem e que a gente teve overbooking, e aí o nosso serviço e a qualidade de recepção não foi tão legal. Caraca, eu não sei qual foi, mas teve uma hora que alguém me abordou e falou, Flávio, quem é aquela pessoa que vai estar falando lá? Rita Von Hunt. Que tava dando uma volta no... Rita Von Hunt. Parte das provocações que um evento como o SX traz é a gente discutir tendência futura e quebra de paradigma. Perfeito. A Rita veio com uma pauta para poder falar de comportamento e gerações, de quebra de paradigmas. É um sociólogo, historiador travesti que conversa com vários públicos simultaneamente. Tem 3 milhões de seguidores. Nossa. A gente até entendeu que seria algo de impacto, mas não estava tão preparado para todo o impacto. E aí, assim, naquele momento, a estrutura de receber se fragilizou um pouco. A gente já está se desculpando, atendendo individualmente todo mundo que comentou, que abriu algum chamado ligado a isso. E, obviamente, depois eu vou convidar a Rita para poder voltar num espaço maior e a gente ter essa discussão com todo mundo. Porque a discussão procede. Novos padrões de comportamento, convívio geracional dentro de um ambiente de negócio e de trabalho e o futuro do consumo. Nada mais inovador do que falar disso. Legal, Pedrinha. Quando me abordaram para falar da Rita, eu acabei não conseguindo participar tanto do SX quanto eu gostaria, tá? Porque a gente estava com as ações em paralelo. Então eu dava um pulo lá, consumia algum conteúdo, fazia uma conexão. Eu ia na parte da manhã, participei de 2 agendas lá da parte de investimentos, das rodadas de investimento, que acaba consumindo também bastante tempo. Mas acabei não consumindo muito do conteúdo. Mas me falaram dela com um olho desse tamanho. Pessoal, o que aconteceu que essa moça está falando? Bom, acho que pode se tratar dessa forma, né? E eu acho que é bem legal, porque foge talvez do que eu já vi dos outros... Não estou falando do SX, não. Estou falando dos outros eventos que a gente vê no estado. Sim. Sabe? A gente tem uma iniciativa que é o Alegrou. Você já conhece, a gente já rodou uma edição dele lá em Alegre. Ele é inspirado num evento que acontece em Santa Rita do Sapucaí, que é o Hacktown. E é um evento com muitas dessas características. Quebra de paradigma parece que é algo que está em cada esquina. A forma como o evento é conduzido, a forma como ele é divulgado, a forma como ele é pensado, parece que está dentro desse âmbito do quebra de paradigmas. E foi muito legal. Eu não a conhecia, também não sabia que ela viria. Muito legal um evento desse tamanho, com a representatividade que tem, trazer uma pauta dessa, uma pessoa com essa relevância, com essa temática, que se você for olhar de uma forma muito técnica, quando a gente está falando de inovação até agora há pouco, não estaria tão conectado. Não é uma pauta técnica de inovação. Perfeito. Mas é uma forma de furar bolhas. Tem coisa mais inovadora do que furar bolhas, gente. De furar bolhas para preparar algo que a gente precisa conversar. E se houver espaço aqui, para preparar a mentalidade desses empreendedores que querem falar de inovação. Legal. Sabe, eu tenho dito muito sobre o jockey e o cavalo. E a gente não pode ficar olhando só o cavalo, a empresa. A gente precisa trabalhar o jockey. Essa mentalidade, a predisposição e abertura, a tomada de risco, a resiliência, a visão periférica do que é o mercado para o qual a gente está propondo solução. Lateralmente. Sabe assim, quanto que você está enxergando lateralmente? E se a gente só tem visão de funil, está perdendo toda a lateralidade. Não. Então, assim, essa é a intenção quando a gente tem a oportunidade no SX de trazer essas quebras de paradigma. Legal, Pedrinha. Qual que é o principal desafio de organizar um evento desse? É arrumar dinheiro? É arrumar parceiro? É colocar a gente lá dentro? Eu posso dar o número do Pix do Sebrae, porque a gente ainda está precisando de acabar de tem que fechar a conta ainda. Tem que fechar a conta. Vou passar, a gente pode pôr na tela que depois o pessoal faz uma edição. Manda o Pix. São vários desafios. Um evento desse tamanho, ele certamente tem um desafio de orçamento. Nós temos um apoio substancial da MCI, do governo do estado, das entidades que compõem a MCI. Se você observar, sem entrar em detalhes, mas agradecendo a todos os colegas, além de
serem defensores dentro da MCI do evento, quase todas as instituições compraram o stand e expuseram participando do evento. Perfeito. Cara, olha que sinal é esse, e quanto que a gente precisa ser grato por essa cumplicidade. Pô, e faz todo sentido, porque uma vez MCI, eles estão ajudando a tomar adesão com dinheiro do governo. Mas se comprometeram tanto que, além da gente realmente entender que o governo tem que apoiar, a gente vai colocar o nosso dinheiro privado ou as outras instituições. Exato. Muito bom. Então, assim, orçamento é uma dificuldade. Não vou entrar, tirando a brincadeira feita do Pix agora há pouco, não vamos entrar numa lógica orçamentária. O que é difícil mesmo? Dar forma e conteúdo para que não seja um evento que se encerre em si. Ok. Forma e conteúdo para que o evento não termine em si. Sabe? Nós temos um eixo claro que se chama investimento. Não existe movimento de inovação. Não existe atuação ligadas a startups se não houver uma proposição, uma atuação ativa, propositiva de investimento. Não tem como. A lógica de startup, a lógica de alavancagem da inovação pede isso. A rodada de investimento que você participou, 2 a 3 semanas antes do SX, ela começou com uma jornada Startup Experience, preparando as startups. Ela começou com uma jornada de relacionamento com investidores, falando com eles, fazendo entrevista, aplicando entrevistas em profundidade, tirando informações para criar um bom match. Legal. Ela continua a partir do SX na preparação das startups, na identificação dos modelos que deram certo para replicar com startups que não participaram, no suporte aos investidores que atenderam ao nosso chamado e que estão conversando com essas startups. Percebe assim, não é ter uma rodada de investidores. É um ano de trabalho para fomentar investimento em inovação no ecossistema capixaba. Nós tivemos, e vocês também participaram, um encontro dos habitats. Foi. Não existe ecossistema de inovação, não existe orientar a inovação numa determinada economia sem a gente conseguir mapear, identificar e correlacionar os ambientes que recebem essas ideias. Até para que eles estejam coerentes entre si, complementares entre si e se comunicando com o mercado, para quem tem uma boa ideia ou quem tem um problema, sabe onde pode procurar. Porque senão as pessoas ficam... É igual o urso, o Fatso do Pica-Pau, né? Aquele urso que fica correndo para um lado e para o outro. Fica, para onde eu vou, para onde eu vou. Boa. Então, isso já é uma outra iniciativa que perdura também antes, durante e depois do SX. A gente trouxe, Flávio, os ecossistemas de inovação do interior do estado. Nós temos 9 ecossistemas ativos, com a meta de fechar o ano com 11, que são as entidades, as startups, os investidores, o governo, a prefeitura, em 9 territórios diferentes do Espírito Santo, discutindo problemas locais, soluções locais. Vieram todos para cá. Pô, vocês trouxeram Suassuna para poder falar, não foi? Trouxemos Suassuna para conversar com ele. Não um escritor, mas um parente dele. Um parente. É sobrinho dele, não é? Sobrinho. Então, assim, esse movimento, ele não pode parar. Nós temos uma pauta e um trabalho a ser feito por 12 meses com esses ecossistemas, inclusive durante o SX. Então, dar forma, conteúdo e continuidade para que o SX funcione como força motriz, uma plataforma de força motriz e não como um evento. Senão ele termina. Ele não pode parar. Você falou algumas vezes sobre plataforma, tá? A gente está falando de um evento. Você está deixando claro que ele não começa na quinta e termina no sábado. Mas como que funciona essa plataforma e qual que é a métrica principal para você em relação a essa plataforma? Já entendi que não é atendimento, já entendi que não é público. O que é a métrica principal da plataforma e como que ela funciona? Como que a gente acessa, como a gente se relaciona com ela para os próximos anos ou deveria ter participado desse ano? Lógica básica de plataforma, ela não existe para si. Ela existe para ser onde todos os entes se conectam e transacionam. Então, quando eu insisto, e aí você capturou mesmo, é uma narrativa intencional de não ficar chamando o SX de evento. Perfeito. Chamar de plataforma para que ele se consolide na mente e nos corações dos participantes do ecossistema como tal. Porque aí eu chamo as pessoas para trafegar sobre essa plataforma. Para se envolverem. Isso, para se envolverem. E para mim esse é o meu primeiro indicador, envolvimento. Se você olhar o quanto que você se encontrou com as outras pessoas do ecossistema, que essas pessoas combinaram coisas, que podcasts foram gravados, almoços foram marcados, jantares foram realizados, então
o objetivo número 1 dessa plataforma é criar essas conexões. Nós precisamos nos ver, nos conhecer e nos reconhecer como membros desse ecossistema. Nos reconhecermos como tal é a principal entrega da plataforma. Da gente transitar e se ver. Eu não me lembro agora quem foi. Eu acho que foi que cara lá, foi quem? Não estou lembrando agora, mas vou... Palestrante? Não, colega nosso, algum colega nosso do ecossistema falando sobre a alegria dele de que há 8, 10 anos, quando a gente recebia uma CAT aqui, não tinha um ecossistema para visitar. Tinha quase nada para mostrar, né? Hoje nós temos 2 ou 3 roteiros, não, nós temos 4 roteiros diferentes de visita técnica, que também foram realizados durante. A gente tem 3 dias de visita para poder levar uma CAT, um Instituto Caldeira, para participar. Então, esse ecossistema se encontrar nessa plataforma, as conexões que são geradas nessa plataforma, mas principalmente 2 indicadores preenchem o meu coração. Bora lá. A evolução dessas ideias. Eu não quero ficar metrificando. Tivemos X startups participando. Eu quero ver o cardzinho andando. Quantas estavam na ideação e rodaram MVP? Quantos MVPs foram validados? Quantos MVPs estão sendo tracionados? Quantas ideias em tração estão atingindo o crescimento? Quantas que nós estamos levando para a escala? Esses gaps em cima dessa plataforma é o que me interessa. Maravilha. E o segundo? Negócio. Eu quero cifrão. Business. Eu quero ver business, eu quero ver volume de investimento realizado, eu quero ver volume de venda feita. A gente precisa, de alguma forma, metrificar isso, porque no final do dia é ROI. Beleza, a gente tem que ter ter retorno desse investimento. Não só para o Sebrae, que foi o grande articulador, mas para o ecossistema. E, de novo, o Sebrae é uma instituição do ecossistema. O Sebrae é orçado. Esse ROI tem que vir para o ecossistema. Perfeito. Sabe? Tá bom. E eu me preocupo em pautar isso para nós, para não entrarmos numa zona de conforto de NPS. Eu não posso rodar um evento desse tamanho e o NPS satisfazer o meu coração. Se é a meta principal. Não pode ser a meta principal. A meta de óbvio vaidade. Que ela é uma meta, mas eu não posso permitir que o NPS seja a meta, seja o único indicador que eu vou trazer aqui. Posso resumir de uma forma mais rasa, talvez, de que a meta principal é a evolução do ecossistema, porque quando você fala que a evolução das ideias são dos negócios que estão aqui, das ideias que estão nascendo, e você quer que negócios aconteçam, que esse ecossistema que vocês estão ajudando com uma plataforma a se encontrar, a negociar, a se ver, a se reconhecer. No fim das contas, eu acho que o grande interesse do ESX como plataforma é fazer com que o ecossistema como um todo evolua. Ponto. Beleza. Sabe, a gente tem, eu não sei o número exato, eu vou errar aqui agora, a gente tem mais de 15 incubadoras do IFES dentro do estado. É perto disso mesmo. Daí para mais, E as pessoas não sabem disso. Não. E o IFES espalhado, cobrindo todo o nosso território capixaba, podendo receber essas ideias inovadoras. De graça. Orientar. Quando eu coloco esse mundo de gente para poder ver o IFES lá no SX, eu explico isso. A UFES está com um programa de extensão incrível com a Letícia e com a Miriam. E os alunos da UFES foram lá e viram a UFES bonita, proativa, propositiva. Eu recebi o reitor com um sorriso de orelha a orelha, explicando os programas de extensão da UFES. Legal. E eu gosto, então assim, é literalmente ver o ecossistema evoluindo. Essa é a grande entrega para nós. Se eu fosse projetar como um legado para daqui a muitos anos, seria a gente estar conversando, contando. Lembra, Pedrinha? E hoje a gente olhar plotado numa tela a quantidade de incubadora e de aceleradora, a quantidade de projeto rodando, os volumes de investimento girando, a gente ocupando patamares mais altos nos índices de inovação e competitividade dos estados e cidades e atrair, a parte mais legal, atraindo os negócios que derivam disso para a nossa economia. Porque eu Maravilha. tenho certeza que assim como o agro tem o seu papel, a metal mecânica, o oil e gas tem o seu papel, a celulose e a logística tem o seu papel, a saúde tem o seu papel, como grandes setores, essa mentalidade e esse conjunto funcionando bem desse nosso ecossistema vai ter o nosso papel, o seu papel no desenvolvimento da competitividade da nossa economia. Maravilha, Pedrinho. Eu tenho uma questão, não sei se é uma observação, se é uma crítica, tá? Mas o microfone é meu, eu posso fazer a pergunta, depois a gente decide como é que se a gente edita ou não. Mas, Pedrinha,
primeiro papo que a gente teve lá em 2024, você me abriu um sentimento. Falei, pô, Flávio, eu não vejo o ecossistema dentro da organização do SX, tá? Ele é do Sebrae. E eu entendo, tem que ter um dono para coisa. A gente depois conversou sobre isso. Tem que ter alguém puxando, senão nada sai. Se for algo muito democrático, todo mundo se envolve, tem 1000 coisas para poder se organizar. Se tiver 1000 pessoas também querendo dar pitaca, a coisa não sai do lugar. Então eu entendo ali a complexidade. Mas ainda em 25, eu vi uma mudança gigantesca no formato, na predisposição a atender as necessidades do ecossistema. Ou seja, o ecossistema quer fazer negócio. Vamos separar, de manhã é negócio, de tarde eu atendo os demais. Mas o ecossistema ajudou a compor o evento? O ecossistema conseguiu se envolver para que pudesse trazer mais as necessidades, para que, talvez nesse momento que você já preparou para eles, tivesse um pouco mais de envolvimento na criação? Ou isso é um plano para 2026, você precisava construir um racional e criar esse espaço para esse ecossistema contribuir de forma mais efetiva? Você vê que desde a nossa primeira conversa, lá no comecinho de 2024, eu trouxe esse comentário. Cara, se o que eu quero é direcionar o SX para ser plataforma, ele tem que ter um pertencimento desse ecossistema. Evoluiu bem, mas não o suficiente. Ok. As conversas foram muito melhores, maiores e mais aprofundadas. As sugestões foram muito melhor trabalhadas. Mas a gente ainda não conseguiu ter o protagonismo que eu gostaria de ter, por culpa nossa. Bom. Não posso responsabilizar o ecossistema. Mas eu também tomei uma medida interna bem ousada em que poderia ter dado muito errado. Beleza, qual? Eu centralizei bastante a organização do SX dentro de um único núcleo no Sebrae. Então, a área de inovação... O SX ele era executado dentro do Sebrae de modo colaborativo. Então, o papel que eu quero pro ecossistema era cumprido pelas unidades do Sebrae. Tá. Então, todas as unidades do Sebrae tinham muito esse papel para dar conta. Apertei um pouco o parafuso, centralizei bastante, tanto que você que vivenciou algumas dessas etapas, tinha um gestor da área de inovação para cada capítulo do SX, Isso. Um plano de trabalho para cada capítulo, um conjunto de fornecedores para cada capítulo. A gente está fechando, não está pronto ainda. Eu concluo o SX 2025 com um playbook. Eu agora tenho um modelo de como é que funciona. Legal. Os testes que foram feitos em 2025, para mim, a versão piloto está cumprida. O formato, os espaços, os temas, tudo isso para mim está definido e eu tenho um playbook. Agora eu vou ter o que eu não tive da outra vez. Tempo para poder chamar o ecossistema e agora eu vou deliberar o protagonismo. Então, assim, instituições de ensino. Nós vamos fazer uma ilha, ciência e tecnologia. Essa ilha vai funcionar deste jeito. O conteúdo, a pauta, os convidados vão ser me ajuda a organizar isso. Ok. E o gestor já não vai ser alguém crachá Sebrae. Alguém do ecossistema vai ser colocado como gestor. Ótimo. Ao fazer isso, eu aumento o pertencimento porque eu dou protagonismo. É muito difícil engajar pessoas que são coadjuvantes. Ninguém quer entrar engajado para ser um coadjuvante. E o objetivo não é que sejam. Mas como assim? A gestão de tempo. Todo mundo tem seus negócios, todas as instituições estão cheias de projetos. Você chegar com 90 dias e fazer uma demanda dessa, o cara diz, eu adoraria, segue minhas sugestões, mas eu não tenho como pegar. Perfeito. Chegando com 7, 8 meses de antecedência, a gente pode planejar muito melhor. Esse é o trabalho, o dever de casa que a gente tem, de construir isso no segundo semestre, para que no primeiro semestre do ano que vem, esse protagonismo esteja na mão do ecossistema, entendeu? Vai ser uma baita mudança, um baita incremento a tudo que já vem sendo construído. Eu entendo a complexidade que é chamar para uma coparticipação sem a casa estar arrumada, sem esse playbook que você criou. Então acho que a coisa está indo de forma natural. Nem o parceiro sabe por onde ir, nem a gente sabe o que demandar. Mas todo mundo cheio de boa vontade e o inferno está cheio também. Você né? Imagina um monte de gente inovadora, criativa, Deus do céu. represado de ideias, tentando fazer tudo ao mesmo tempo agora. Acho que ia dar meio ruim. Não deu para correr todo esse risco. Maravilha, Pedrinha. Você falou que um dos indicadores era conexão. A gente acabou evoluindo para um racional mais de evolução das ideias e grana, mas acho que conexão precisa ser trabalhado de forma recorrente. Teve alguma nova conexão que você fez lá que
simbolizou para você? Pô, é esse tipo de conexão que eu acho que tem que acontecer. Rodou comigo. Se acontecesse desse jeito, com, sei lá, metade de quem veio aqui, ou 10% de quem veio aqui, o resultado que a gente quer alcançar lá, que é a evolução dos negócios e negócios. Ainda há um conjunto grande de conexões que a gente sente, mas eu não tenho um indicador factual para ela. Quem ficou o dia inteiro lá e ficava rodando e conversando, você via os almoços acontecendo, você via as pessoas voltando e te trazendo, e eu tenho os testemunhos traçando isso. Tá. Mas para ter um factual realista, nós trouxemos uma outra novidade bem ousada esse ano. Você trafegou nela, você baixou o aplicativo do evento. Foi. Trazer o aplicativo do evento, customizar aquele aplicativo, deixar o feed aberto. Não é todo mundo que deixa. Eu mantive moderador o tempo todo para evitar problemas, mas o feed ficou aberto e nós gamificamos as interações. Flávio, nós tivemos quase 5.000 pessoas que baixaram o aplicativo. Tá, um número significativo dos 19? Quase 5.000 pessoas baixaram o aplicativo. 192 empresas e instituições se qualificaram como expositores internamente. Ok. E, como tal, agiram na produção de conteúdo e na provocação de conteúdos dentro da plataforma. Acho que é uma coisa pra gente Todos. engajar mais ano que vem. Eu também não me engajei tanto no aplicativo, Você vai tá? assustar agora e no ano que vem vai ser bem legal. Eu vou falar um pouco sobre o que vai virar isso. Tá. Esses 192, muitos estavam expondo dentro do SX e usaram o aplicativo para leitura de pra lead no bipar. QR Code. Ok. Entre as conexões físicas e virtuais, nós geramos 29.000 leads para esses 190 participantes. 29.000 leads? Isso, eu conectei. É óbvio que tem Sobreposição. pessoa que foi lead Não, para mas mais de um, perfeito, né? ué. Que visitou mais de um. Não Criamos 29.000 conexões de lead, de contato feito ou pelo app ou presencialmente no stand, Porque leu lá. que vai gerar um relatório para esses 190 parceiros que atuaram como expositores. Por exemplo, a V1 teve um trabalho com a gente, não expôs, mas estava no app, interagiu e ganhou leads com isso, ganhou interações. Se curtiu, se comentou, se compartilhou dentro do aplicativo, virou um lead para a V1, ele tem um relatório e pode trabalhar isso no pós-evento. 29.000 leads gerados, com mais de 1,8 milhão de interações entre os players. Caraca. Então, em termos de conexão, para ter essa métrica, nós bancamos essa inovação. Trazer o aplicativo, configurar o aplicativo, moderar o aplicativo, deixá-lo com o feed aberto, para que a gente pudesse ver os big numbers, né? Ter esse data-driven do que aconteceu por trás da cena. Então, tudo isso existe, está dentro dos nossos relatórios, está dentro da nossa base e vai ser o germe, vai ser a sementinha para a nossa comunidade de inovação do Espírito Santo. Porque é difícil pra caramba metrificar essas conexões, os resultados delas aí, como elas evoluíram. É um número que me assusta, tá? Ter 30.000 bipadas, né? Ou interações dentro do aplicativo é espetacular, tá? E mais, as pessoas entraram na brincadeira da gamificação. Eu fiquei conversando com o Rafael na Tech Vitória, ele entendeu o jogo. Toda hora ele dava uma provocada ou fazia um post e gerava um monte de likes, subia o ranking da Tech Vitória em interações. Legal. Porque ele queria Malandro, hein? positivamente competir. A gamificação tem como objetivo estimular um comportamento. Claro. Estimulou o comportamento do Rafa. Então, assim, essas interações, agora nós vamos conseguir, vamos ter que contar com todo o ecossistema, fazer a segmentação, e eu tenho founders e investidores fazendo parte de uma comunidade investindo em startups e inovação capixaba. Eu tenho estudantes e famílias fazendo parte de uma inovação, tendências, novidades, coisas geeks da inovação capixaba. Eu tenho instituições de ensino e projetos de extensão e alunos trabalhando numa outra faceta. Nós vamos poder trabalhar o desdobramento dessas conexões como um formato comunidade para manter vivas as discussões e as trocas a respeito de inovação. Vai envolver o ecossistema para poder se apropriar e aproveitar isso tudo que foi criado? É a única forma. Legal. Porque senão vira um canal chapa branca para a gente falar sobre o que a gente está fazendo. Perfeito. E ninguém se interessa por isso. Ou virou leads ou dados só para o Sebrae. Só pra você... Que se é uma plataforma, Pelo não pode ir por aí, né? Pelo contrário, a gente quer colocar ali debates, provocações, quizzes, uma operação digital, né? Discute ali internamente. Opa, entendemos um assunto. A Bibuttle vai fazer
um talks sobre isso lá no BRIS. Quem é da comunidade tem inscrição gratuita. Pá, vamos lá pro BRIS. Legal. Vai no físico, volta no digital, interage com o Continua conteúdo. engajando. Essa é a ideia. Porque é esse caldo que vai formar esse ecossistema, que vai trafegar negócio nessa plataforma, que vai gerar competitividade para a economia. Essa é a lógica. Conseguiu assistir alguma palestra, Pedrinha? Não, né? Não. Eu também não. Não. Mas todos os áudios das palestras foram gravados, estão dentro de um data lake na nossa unidade de relacionamento. Todos foram gravados? Todos foram gravados. Estão abastecendo uma inteligência artificial para conversarmos sobre isso e vão gerar pílulas de conteúdo a respeito de cada uma das palestras, que vão trafegar nessa comunidade ao longo do ano. Eu não sabia. Eu não sabia porque eu não li alguma coisa. Estão sabendo agora. Ah, primeira mão? Primeira mão. B-Button? Aí, ó, tem que marcar esse minuto aqui pra gente poder soltar o corte. Pô, que bacana. Então, isso continua como conteúdo, como provocação e educando uma IA para ser, na verdade, um assistente de conversa para a gente falar sobre o que foi dito. Vou subir os seus, vamos subir todos esses podcasts, os que foram produzidos para a turma, vamos subir as entrevistas dadas. Estou subindo o relatório de imprensa, tudo que saiu na imprensa nacional e estadual, porque a gente teve muita cobertura nacional esse ano. Teve cobertura nacional também esse ano? A gente trouxe, a gente fez um fanpress de mídia especializada para acompanhar o SX durante os 3 dias. É porque esse era outro desafio que a gente tinha também com o modelo anterior, que a gente não era só ações do Sebrae que estavam sendo expostas. Eram só ações do Sebrae que estavam sendo expostas para o público capixaba. Então, era bem restritivo. Acho que esse ano teve uma mudança. O volume de startups de fora que vieram participar foi gigantesco. Acho que é um indicador que eu consegui ver, tá, Pedrinho? Com certeza você tem alguns outros números que mostram essa relevância. Mas assim, quase 150, mais de 150 startups de fora. De fora. De fora. E palestrantes também foram mais ou menos quantos que vocês trouxeram no total? Olha, de gente de fora, mais de 40. Ô, louco. Mais de 40. A gente trouxe, sabidamente, para isso funcionar, a gente tem que operar em pontes. Trouxe um monte de gente dos outros Sebrais para colocar no palco para poder discutir. Trouxemos a CAT, Instituto Caldeira, trouxemos gestores de inovação de outros habitats para poder interagir nos painéis. Então, assim, gente de fora conversando sobre inovação e capixaba, a gente trouxe muito. Realmente não tem esse número agora. Jornalistas de fora, acho que nós trouxemos entre 3 e 5. No modelo FanPress, passagem e hospedagem custeada pelo ESX, para que eles estivessem aqui conversando com a turma, conversando com quem estava no painel, respirando o que foi o ESX. E reverberando, entendeu? Isso pro lado de lá. Até reverberando, exatamente, para comentar, tipo, gente, não sei se vocês estão vendo o que está acontecendo no Espírito Santo, que é a frase que eu ouvi de todo mundo. Não sei se vocês estão vendo o que aconteceu no Espírito Santo. Pô, essa frase, ela marca, Essa frase, ela marca, entendeu? Então, isso também foi uma novidade. Tanto o FanPress, a parte das conexões, a intencionalidade dos convites, a quantidade de pessoas e o perfil das pessoas convidadas para participar teve uma intencionalidade na curadoria exatamente para criar pontes com onde nós queríamos ser vistos e reconhecidos como um ecossistema ativo de inovação. Isso aí. Pedrinha, a gente está falando só de coisa boa até agora. Eu fiz uma pautinha só. Muito obrigado. Mais polêmica. Você falou antes do bate-papo, não, pode fazer, tá tranquilo. Eu coloquei uma. Mas eu queria pegar outra, porque a gente organizou o evento também, o Alegrou. E eu não tenho outra forma de descrever, não. É uma merda organizar evento, tá bom? É cansativo, é estressante, é muito dinheiro envolvido, é muita gente envolvida, é uma ansiedade que vai lá em cima, porque você prepara. Tudo bem que você tem lá as inscrições feitas antes, mas você não sabe se vai. Metade das inscrições é de fora do município, ou da Grande Vitória, no caso de vocês. A gente organizou lá em Alegre. Então, foi uma ansiedade muito grande. Só para talvez me ajudar a querer fazer o próximo. Teve alguma coisa de bastidor que vocês experimentaram nesse ESX que fala, deu esse trabalho todo, mas esse bastidor aqui quando acontece, essa forma aqui de relacionar com esse problema, que justifica ou que fala, se acontecer de novo, esse daqui a gente abandona esse tipo de projeto? Olha, assim como a sua experiência no Alegrou, o maior aprendizado, e por isso que
investimos tanta energia no playbook. O maior aprendizado é assim, tem que ter um deadline das ideias. Em algum momento a gente tem que parar de criar e executar o que foi criado. Ok. E não param de surgir oportunidades para fazer coisas. Então, assim, isso é o que você fala de talvez chamar um parceiro faltando 90 dias, porque foi tendo ideia. Tá ideia. E chega um momento em que a criatividade, a alma intrépida para de colaborar por um sucesso e começa a agregar só fator de risco. Tá bom. Então, assim, ter esse playbook, por exemplo, a sua audácia em levar um evento de cobertura ampla como é o Alegrou para o interior, para o sul do estado, ela precisa ser repetida com todos os aprendizados que nós tivemos da primeira edição. E o meu maior aprendizado é o playbook e a antecipação. Tá bom. Cara, tudo num evento desse tamanho gera estresse. Tudo com um pouquinho a mais de tempo. Não é muito tempo, não. Um pouquinho a mais de tempo se resolve de modo positivo. Então, de bastidores, por vários momentos, nós nos vimos entrando em encruzilhadas que nós mesmos criamos. Sabe? Uma delas. Complexidade de conteúdo numa trilha, muita gente de fora falando ao mesmo tempo no mesmo dia, a logística não fecha. Tá bom. Nós tivemos na parte da manhã, ninguém viu. Nós trouxemos um parceiro que foi fundamental, eu preciso registrar e agradecer a MedSenior. Nós conversando, eu pessoalmente conversando no mercado com várias instituições e empresas, provoquei todos para que trouxessem para a plataforma do ESX um momento hackathon, um momento desafio. MedSenior comprou essa briga com menos de um mês antes. Nossa Senhora. Articular a instituição de ensino, montar time de alunos, apresentar uma proposta, organizar uma banca para poder avaliar propostas, premiar propostas, escolher 3, e ela ainda vai agora incubar 3 ideias, 3 projetos foram incubados, tudo isso num intervalo de 3 a 4 semanas. Ninguém viu, tanto quanto nós. Se vocês olharem nossas redes sociais, a gente acabou mostrando bastante, mas eu não conectei tudo que podia ter conectado. Já aprendi e com uma certa antecedência para o ano que vem a gente faz melhor. Mas a gente criou, podia ter feito com 45 dias e não com 25, entendeu? Pô, vamos aproveitar o espaço. Tem mais alguma coisa que a galera talvez não viu e que valeria colocar um holofote em cima? Olha, a galera não viu o trabalho com FindesLab e internacionalização. Perdão. Eu gostaria de ter mostrado mais. Eu também não vi. O trabalho com FindesLab e internacionalização é um trabalho que... Olha como ele amarra o ecossistema inteiro. FindesLab tem uma iniciativa, a MCI está por dentro disso, também ajudando, financiando uma parte considerável. O Sebrae apoia na articulação e identificação de startups. Existem parceiros técnicos conduzindo isso no formato de missão. Já foi feito para a Alemanha, estão preparando Barcelona. NISA, Negócios de Impacto Socioambiental, também via MCI, junto com a FAPES, a gente está preparando um trabalho para ir para a Espanha, para poder internacionalizar boas iniciativas que temos aqui do Espírito Santo de negócios de impacto. Então, algumas frentes, negócios transformadores para a indústria e com capacidade de internacionalizar, negócios transformadores e de impacto socioambiental com capacidade de internacionalizar, a internacionalização não foi algo que a gente trabalhou com tanta ênfase. Não acompanhei. Está anotado e a gente já pode trazer o time do ecossistema que entende disso e que trata disso para assumir essa cadeira para o ano que vem. A gente tem um trabalho muito legal de internacionalização. Está na mão do FindesLab. Os desafios com as grandes empresas pautadas pela inovação. Só na área de saúde a gente tem MedSenior e Unimed que estavam expondo conosco. Unimed, cara, Thiago olhou para mim e falou, poxa, Pedra, com 20 dias... Pô, mas ele se tocou, tá? Ele se tocou no seguinte, ele se sentiu tocado. Porque veio uma demanda pra gente. A gente atende a Unimed. Sim, verdade. E em cima da hora também falou, pô, vamos fazer... A gente já atende eles em 2 escopos, né? Prioritariamente aí relacionados a startups, seja investimento, seja desenvolvimento de negócios internos, né? O que a gente chama de CVB, Corporate Venture Building. E o desafio foi lançar um edital para poder convocar startups para que eles pudessem conhecer essas startups lá no momento do evento. Já era algo que se deveria ser feito mesmo para poder começar a organizar esse fluxo de deal flow, mas foi pela essa sua provocação, que saiu tão rápido. E
A gente comprou o desafio junto com eles e lançamos. Mais de 20 startups foram atendidas lá no dia, tá? Se eu não me engano, 2 ou 3 dessas já estão numa etapa seguinte para análise de investimento. É o Yuri que toca essa parte, então eu não tenho os números aqui de cabeça. Mas a área de saúde, né, que você estava comentando, assim como o Medicênio, que também fez um trabalho bacana, a Unimed, que também comprou um desafio de conseguir fazer isso tão rápido, estão envolvidos, né? E você imagina, foram 2 grandes parceiros que compraram uma briga com o prazo de uma ideia que surgiu apertado. Qual a anotação que eu tenho? Gente, a área de saúde é um segmento, um setor de mercado que não tem nenhuma tendência de arrefecimento. Nós não vamos precisar menos de inovação e tecnologia e saúde em nenhum cenário desenhado. Não tem fronteira ou barreira de entrada geográfica. O Espírito Santo pode ser um grande celeiro de provocação e proposição de solução de saúde. Vamos então pegar B-Button, Unimed, Medicênio, esse setor e trabalhar um ano inteiro provocando e trazendo soluções de saúde para que isso exploda durante lá dentro, durante o SX, que lembra, é uma plataforma que tem como objetivo ser força motriz na geração e atração de atenção das pessoas para o tema. E assim como a gente pode fazer isso para a saúde, podemos fazer isso para a internacionalização, podemos fazer isso... não sei se eu posso falar aqui, né? Qualquer coisa a gente corta depois. O microfone depois. É seu, né? Algumas startups que estavam trabalhando conosco estavam ali meio que aborrecidas, que iam ter que sair do SX para poder participar de um negócio paralelo. Quando me disseram, eu peguei o telefone e ia pedir para eles mudarem a programação. Esse parceiro que eu vou citar agora mudar a programação. Antes de ligar, como eu entendo a complexidade do que é, eu falei, não, cara, faltam 4 dias para o Espírito Startup fazer a gravação da final deles. Eu não vou pedir para eles mudarem a locação de gravação deles com 3 dias. Mas já falei, e no ano que vem, vamos levar a final para um desses horários fechados. Nós vamos juntar todo o ecossistema para assistir a apresentação dos pitches finais do Espírito Startup dentro do SX. Tá merda, olha, mais um corte aqui, Luma. Uma das startups que estava expondo lá conosco está divulgando aqui hoje junto com eles, porque está lá no Espírito Startup. Estava lá dentro, fazendo teste de produto, MVP novo, tomando nota de observação de usuário e fugindo para poder gravar a final do programa. Cara, isso tudo vai eclodir no ano que vem. Mas aí com antecedência. Eu viro para o parceiro que vai gravar, pô, Frizeira, daqui a 1 ano você se programa para gravar no SX, a gente monta o estúdio lá. Isso é o SX como plataforma, entende? Perfeito, perfeito. É o ecossistema reconhecendo que aquele é um espaço onde ele pode contribuir, gerar valor e quem sabe fazer até uma propositiva dessa. Porque se isso tivesse tão aberto no passado, provavelmente a gente participou da pré-seleção, né, das startups. E o Frizeira abriu para a gente, falou, Flávio, para a gente é uma etapa muito difícil, eu preciso que alguém nos ajude. É um programa complexo de se organizar, as datas que casaram são essas, caiu em cima do SX sim, mas a gente precisa fazer com que, se ele tivesse a noção que dava para poder falar, cai na data do SX, bora gravar junto. E eu preciso que fique gravado que isso não é uma promessa ou um compromisso assumido por um diretor do Sebrae, mas uma provocação inteligente. E não precisa ser no ESX, nem nos 3 dias em que o evento acontece. Eu quero conectar a plataforma. Aí, sabe assim, o ESX termina no sábado. Uhum. Às vezes, por um ajuste muito pequeno com os nossos fornecedores, eu posso deixar tudo montado no domingo. E o domingo ser inteiro para os outros parceiros poderem realizar coisas. Outros parceiros. Para o ecossistema. E aí eu tenho aquele ambiente todo já montado, aqueles equipamentos todos já colocados, que às vezes, por um custo ínfimo, ou até por parceria desses fornecedores que dizem, vou atrasar um dia na minha desmontagem. E a gente já consegue atender uma infinidade de outros parceiros. Essa é uma mudança. Sabe? Quantos speakers, quantos palestrantes nós trouxemos que você conectou no seu happy hour? Cara, vamos discutir quem a gente vai trazer no ano que vem e conversar com um cara que vem para a abertura dele vir um dia antes e a gente fazer uma pré-abertura do SX. A gente está planejando exatamente isso para o ano que vem. E por que não? E aí o SX já está trazendo o cara, um pequeno ajuste e ele é palestrante fora nessa abertura. Do SX. Lembra? Não é sobre o que nós fazemos, é sobre o todo que nós fazemos juntos pelo ecossistema de inovação capixaba. Esse é o espírito. Legal, Pedrinha. Pedrinho, o que você não vai fazer de jeito nenhum no ano que vem?
fez esse ano, falou, puta, a ideia pareceu legal. A gente tem uma frase aqui, né, que toda ideia nasce meio bosta. Então, às vezes, uma ideia, ela nasce legal, você testa ela, fala, puta, se eu não mexer nessa merda, ela vai... O que você fez esse ano que você não vai fazer ano que vem de jeito nenhum? Centralizar a gestão da operação. Eu preciso terceirizar isso. Tá Não bom. existe hipótese de uma instituição de conhecimento e de inteligência como o Sebrae articular 350 pessoas, 40 fornecedores, 25 dias entre montagem e desmontagem de uma operação gigantesca, cujo know-how não é o nosso principal entrega, não é o nosso principal output. Não é o valor que você está colocando então, na rua. o sofrimento em fazer algo que nós não somos especialistas. Preciso trazer gente que entenda disso melhor do que eu para fazer. Tem gente no mercado? Ah, tem. Mercado... Pra caramba, né? O mercado... E, de novo, se trouxer a demanda... Você a galera se organiza. Se jogar a demanda, o mercado se organiza. Alguém se organiza para pegar. Se organiza para atender a gente. O espírito liberal. E com essa lógica dos resultados... eu gostaria, no ano que vem, quando estivesse aqui falando do fechamento do SX, de ter métricas melhor elaboradas, para falar das conexões geradas, para falar dos gaps de evolução conquistados, para falar dos cifrões trabalhados. Esses 3 indicadores precisam ser tratados com seriedade. Não pode dizer todo mundo se encontrou e foi um dia feliz. Não. Eu preciso monitorar essas conexões. Perfeito. Pro SX 2026? Tem algumas coisas. As trilhas de conteúdo, elas vão sofrer um ajuste nessa intenção. Nós trabalhamos com 3 grandes trilhas. Eu vou fazer jornadas. Então, eu espero ter 10 jornadas muito mais claras, para que as pessoas possam entrar e sair com conhecimento específico. Porra, esse é um desafio gigantesco para eventos com muito volume de conteúdo. Isso. E esse é o desafio que eu estou me propondo a organizar. Eu gostaria de ter efetivamente esse protagonismo do ecossistema ajudando a gente nisso. Eu quero um evento ainda mais voltado para essa qualidade técnica. Então, ele continua festival, ele continua pop, mas com essa meta de 25% festival ou pop. As trilhas, o ecossistema, a geração de negócios. Deixa eu ver o que é mais que já pontuamos para ser no ano que vem. Voltando à brincadeira do começo, mais barato. Ele precisa ficar maior e mais barato. Eu preciso gerar aprendizado de 5 edições e a gente ter aí uma estrutura... eu não vou dizer mais barato, ele precisa de ter um aproveitamento melhor dos recursos. Tá, um custo-benefício. Um custo-benefício. Então, esse palestrante que vem, e às vezes é um palestrante com um ticket mais alto, ele palestra no SX, ele participa de um almoço da Bibutton, ele vai para um jantar do FindsLab. Perfeito. E aí eu consigo valorar mais o recurso alocado. Esse é um grande desafio para nós. Maravilha, Pedrinha. Pedrinha, estamos chegando no final. Agradeço mais uma vez. Acho que foi um papo espetacular. Tiramos um monte de insight aqui. Fiz a minha provocação que você me pediu para provocar no início. Eu não estou acostumado a fazer esse tipo de pauta. Foi bem legal. Quer deixar uma mensagem final que extrapole talvez o conceito do SX? A gente focou muito aqui nisso hoje, mas você tem uma cadeira importante dentro do Sebrae. O Sebrae é o grande articulador até hoje do SX. Eu sei que tem planos de deixar isso cada vez mais coparticipativo. Por favor, deixa a última mensagem para o público que está assistindo. Depois desses 10 episódios que eles vão assistir dos palestrantes, ter uma mensagem tua final vai ser importante também. Nós temos alguns desafios, algumas fronteiras, e se olhar a própria assinatura do SX Inovação Sem Fronteiras, né? Nós temos algumas fronteiras muito importantes a serem vencidas num estado como o nosso. Um estado geograficamente pequeno, ainda com uma densidade populacional baixa. Nós precisamos de desenvolver competitividade e sustentabilidade. O futuro dos negócios passa por um amadurecimento de sustentabilidade e não vai ser por um ganho exacerbado de volume que um estado pequeno como o nosso vai se destacar. É por uma ação inteligente. É por competitividade das nossas cadeias de negócio. E competitividade e sustentabilidade, Flávio, não se consegue sem inovação. Okay. A proposta do Sebrae, ao apostar tanto em inovação, não é gerar startups. Não é, apoiar investidores. Não é articular fomento.
a grande proposição que nós temos é o desenvolvimento da competitividade da economia capixaba. Isso se encontra em horizonte H1 e H2, isso está em melhoria de processos, em melhoria de produtos, muito mais do que em disrupções lá no H3. Isso está na nossa conexão com a cadeia da logística, com a metalmecânica, com o óleo e gás, com a agroindústria, com o agronegócio, levando essa inovação H1, H2 para a realidade desses pequenos negócios. Porque grandes empresas trazem crescimento econômico. Eles vêm, fazem um grande investimento, instalam uma planta, empregam pessoas e compram serviços. Fazer com que as cadeias de suprimentos capixaba ganhem competitividade e conquistem esse investimento em conteúdo local, para que esse dinheiro fique em desenvolvimento econômico e social do Espírito Santo, é o nosso grande desafio na inovação. Legal. Trazer essa pauta, desdobrar esses assuntos tecnicamente, porque a gente falou muito só sobre a unidade de inovação. Foi. Isso vira a ALI, Agente Local de Inovação, isso vira os programas Acelera em desenvolvimento territorial, isso vira o projeto de agroindústrias, levando marketing e vendas para o produtor do agronegócio. Então, assim, a minha mensagem final é que ombreiem esses esforços pela competitividade da economia capixaba junto com todo o ecossistema, não apenas o Sebrae. Participem dessa discussão identificando, muitas vezes é um comércio, é um serviço, é uma pequena indústria que acha que o assunto inovação está a milhas de distância, lá nas deep techs. Não. Ele está na mudança dessa mentalidade, de nós entendermos que é um trabalho de inteligência, que é um trabalho de provocação, de busca de melhoria, de experimentação, de curiosidade e pensamento ágil, que vai nos permitir ser mais competitivos, mais sustentáveis e, com isso, ter uma posição melhor da nossa economia. Ô, louco. Essa última frase que era um podcast só. Pedrinha, agradeço mais uma vez. Mensagem final aqui para os nossos ouvintes e telespectadores. A gente encerra aqui a temporada do Papo de Balcão ESX. Foi uma jornada muito densa para a gente. 10 episódios gravados em 2 dias. Foi uma loucura, mas ajudou muita gente a compreender de forma mais profunda o evento, os participantes. Eu acho que a gente ajudou a reverberar, conversamos com gente capixaba, com gente de fora. Foi uma experiência bem legal. Esperamos no ano que vem ter mais uma participação do podcast na agenda oficial do evento. Queremos estar lá junto com vocês. E se vocês quiserem saber mais sobre a B-Button, conhecer um pouco mais o Papo de Balcão, acesse nossas redes sociais e acompanhem tudo por lá. Valeu, pessoal!